Na nossa última aula, nós estávamos trabalhando com um H1 e 2 parágrafos. No nosso arquivo CSS, definimos como font family a fonte do sistema operacional do computador ou do outro aparelho do usuário. Agora vamos definir um tamanho para o H1 utilizando a propriedade font size 40 pixels. Na nossa página, inspecionando o H1, podemos ver aqui ao lado direito que temos a font size de 40 pixels. Esse H1 pode ter um comportamento diferente dependendo do aparelho que o usuário estiver usando. Por exemplo, um Apple possui uma qualidade melhor de tela do que os computadores da Windows. Esse Heading 1 em um MacBook poderia estar menor do que uma tela de um Android, por exemplo. Então nós não utilizamos pixels como unidade de medida para definir o tamanho das fontes. Digamos que nós colocamos 3 rem. Isso quer dizer que essa unidade de medida irá multiplicar 3 pelo tamanho da fonte do elemento raiz. Então aqui eu vou colocar para vocês que rem é igual ao elemento raiz. Então nós estamos multiplicando esse valor pelo elemento raiz, que é o HTML. Mas nós não definimos um tamanho da fonte para o nosso elemento raiz, que é o HTML, utilizando a propriedade font size. Nós não fizemos isso, por exemplo, 20 pixels. Então, os navegadores definem como padrão 16 pixels. Eu vou colocar aqui, mas isso seria a mesma coisa do que não fazer nada. O nosso H1 seria 16 vezes 3, que daria 48. Vamos verificar na nossa página. Ao lado direito, inspecionando, font size 48 pixels. Utilizando rem como a unidade de medida de tamanhos da fonte é a melhor prática. Para quem não assistiu a minha aula de unidades de medidas lá no nosso módulo de layout, confere lá na nossa playlist. E se o nosso H1 tivesse um tamanho de fonte, por exemplo, como 3.5 rem? Nós teríamos que multiplicar isso por 16, o que dificultaria um pouco a nossa conta. Para facilitar essa conta, nós podemos fazer o seguinte: 62% e meio de 16 pixels é igual a 10 pixels. O nosso valor do font size, vamos remover 16 pixels e colocar 62,5%. Esse valor será convertido para 10 pixels. Isso facilitará na nossa conta. 3.5 vezes 10 é igual a 35 pixels. Vamos verificar na nossa página. Aqui está a font size, 35 pixels. Então, mais uma vez, rem é a melhor unidade de medida para se trabalhar com o tamanho da fonte. Outro benefício da unidade rem é que caso o usuário troque o aspecto, trocando o tamanho da letra do seu navegador, o recomendado é médio, mas digamos que ele coloca muito grande, o nosso H1 se comportará adequadamente. Se o usuário colocar muito pequeno, perceba que o Heading 1 se ajustou. Se nós tivéssemos usado pixels, por exemplo, 40 pixels, esse H1, esse Heading 1, teria o mesmo tamanho independente do tamanho da letra que o usuário escolheu. Nós estamos em muito pequeno. Vou colocar para médio. Percebam que ele não modificou o tamanho. Vou colocar muito grande. E o Heading 1 continua do mesmo tamanho, independente do tamanho da letra definido pelo usuário. Mais uma vez, não utilizem pixels para definição do seu tamanho da fonte. Eu já retornei o tamanho da letra do meu navegador para médio, que é o recomendado, e vamos alterar esse 40 pixels para 3.5 rem. Na nossa página eu vou mudar a posição do DevTools para o lado direito e vou ativar o Device Toolbar. E aqui nós podemos ver a nossa página de um modo responsivo. Perceba que o Heading 1 está do mesmo tamanho, independente do tamanho da tela. Para modificar isso, nós precisamos usar Media Queries. Então, eu vou colocar um arroba, media, screen, que é tela, and, uma condição, então min width, comprimento mínimo, digamos 768 pixels.
o que nós queremos modificar é o H1 e a propriedade é o font size. Qual o valor que nós vamos colocar? Na construção da nossa página, nós estamos fazendo para celulares, para telas pequenas primeiro. Depois nós utilizamos Media Query para ajustar o layout para telas maiores. Nesse caso, eu vou aumentar o nosso H1 para 4.5 RAM. Isso dará 45 pixels para telas a partir de 768 pixels. Aqui estamos hipoteticamente com uma tela de celular. Eu vou aumentar, percebam os pixels aumentando. Então, quando atingir 768 pixels, esse Heading 1 vai passar de... Aqui nós temos font size 35 pixels para 45. Percebam a modificação. Tanto o nosso Heading 1 aumentando na nossa página, quanto a nossa propriedade aumentando aqui para 45 pixels. Mas daí você me pergunta, tá, mas qual o tamanho da fonte que eu posso utilizar para H1, H2, H3? Bom, se você estiver trabalhando com um grupo, provavelmente terá um responsável por fazer essa página no Photoshop, vai te entregar a bagaça e falar, meu, digita o código aí. Então você vai sentar com esse responsável e vai definir o que encaixa, o que não encaixa. Mas se você estiver trabalhando em um projeto sozinho, você pode vir aqui nesse site chamado Type Scale e ele vai te ajudar a visualizar os seus elementos de texto. Aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos o tamanho base, que é 16 pixels. Se nós colocarmos 10 pixels, perceba que nós temos os 62,5%. Aqui temos algumas escalas que você pode escolher. Perceba que dependendo vai modificar. Mostra as fontes do Google, daí você terá que integrar essas fontes lá no HTML, nós aprendemos a fazer isso nesse módulo. Temos o weight, que é o bold, né, o negrito da nossa fonte, e aqui temos o resultado. Você pode até escolher tamanhos maiores ao clicar neste mais, percebam que está aumentando os tamanhos, adicionando mais opções. Digamos que você esteja satisfeito com o que você está vendo, então você pode copiar esse valor aqui. E agora é só colocar esse valor aqui no nosso font size para H1. O resultado está aqui. Percebam que nós temos font size 47,68 pixels. Você pode também definir outro valor para o H2, caso se nós tivéssemos um H2 no nosso exemplo. Vamos copiar esse valor aqui. Vou colar. Vamos adicionar um H2 só para ficar legal aqui no nosso exemplo. Heading 2. Aqui o Heading 1 e o Heading 2 com seus respectivos tamanhos. Agora uma coisa, se você quisesse definir uma fonte diferente para esse H1 e H2, como você faria? Você viria aqui e colocaria Font Family e vamos dizer aqui Arial Helvetica. Só que você quer a mesma fonte para o H2. Font Family Arial Helvetica. Nós duplicamos o nosso código. O que nós podemos fazer é definir o H1, selecioná-lo. Aqui selecionamos o H2. Definimos o Font Family para Arial, Helvetica e Sans Serif. E nós deletamos essas propriedades do H1 e do H2. Agora, ambos H1 e H2 têm a mesma Font Family, porém tamanhos diferentes. Essa foi a nossa aula de hoje. Se curtiu, deixa o like, compartilhe. Ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço.